Faz um certo tempo que eu não falo de Yu-Gi-Oh! Sevens aqui no canal, aliás de Yu-Gi-Oh! Num modo geral, mas eu tava com muitas saudades e fiquei com vontade de fazer um vídeo de especulação com vocês sobre o porquê eu acredito que Yu-Gi-Oh! Sevens vai se tornar um Yu-Gi-Oh! Zexal 2 e vai mudar muito daqui a pouco menos de um mês. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek. A gente vai discutir sobre como Yu-Gi-Oh! Sevens tem tudo pra mudar e se tornar um anime de Yu-Gi-Oh! Muito mais sério, parecido com o que aconteceu com Yu-Gi-Oh! Zexal para Yu-Gi-Oh! Zexal 2. Então, desde já vou pedir para você deixar o seu like se você quer que eu fale novamente sobre Yu-Gi-Oh! Aqui no canal. E bom, vamos começar. A gente vai precisar fazer uma análise sobre como foi Yu-Gi-Oh! Zexal e como está sendo Yu-Gi-Oh! Sevens para poder fazer alguns paralelos. Como a maioria de vocês deve saber, Yu-Gi-Oh! Sevens é o primeiro anime do estúdio Bridget, o primeiro anime de Yu-Gi-Oh! Desde Duel Monsters a não estar com o estúdio Gallop. Yu-Gi-Oh! Sevens inaugura os Rush Duels, que é uma nova forma de jogar Yu-Gi-Oh! Com cartas específicas, com regras específicas, e atualmente, na data que eu tô gravando esse vídeo, se encontra com 47 episódios, tendo estreado em abril de 2020 e tendo ali algumas interrupções por conta da pandemia, mas que vem trazendo um ótimo resultado, pelo menos lá no Japão. É um anime que tá fazendo muito sucesso, ele tá sempre ali entre os top 5 do canal, e ele vem mostrando também um positivo resultado nas vendas das cartas de Rush Duels, o que mostra que o anime e esse novo card game mais facilitado e que parece ter uma pegada mais infantil vem trazendo um grande sucesso. Mas aí nós marmanjos aqui que estamos acostumados com a série de Yu-Gi-Oh! Natural, original, e que gostamos do card game de origem, a gente sente um pouquinho de falta, porque tudo bem, Rush Duels é divertido e se você nunca jogou, sério, experimenta, é divertido mesmo. Mas e o anime? O anime tem essa pegada infantil, será que não vai amadurecer? E bom, é o que a gente vai falar aqui. Isso justamente fazendo um grande paralelo com Yu-Gi-Oh! Zexal, que foi um anime que fez muito sucesso lá no Japão, mas que aqui no ocidente desceu um pouco amargo na garganta. Isso porque ele começou sim com uma pegada bastante infantil e que, se nós pararmos para analisar, é muito semelhante a Yu-Gi-Oh! Sevens, só que, claro, dentro dos padrões ainda do estúdio Gallop. Então era um anime que seguia uma série de costumes, digamos assim, do estúdio original em relação aos animes de Yu-Gi-Oh!, mas que era muito mais infantil, introduzia um grande número de personagens, são muitos personagens que foram criados e introduzidos para Yu-Gi-Oh! Zexal, coisa que a maioria dos Yu-Gi-Ohs não fazia tanto, eles tinham ali duelos com normalmente números menores de personagens, reaproveitando alguns personagens, e em Yu-Gi-Oh! Zexal a gente tinha praticamente a cada 1 ou 2 episódios um novo adversário sendo introduzido com um deck totalmente novo, enfrentando um dos protagonistas, um dos personagens principais, o que acontece aqui em Yu-Gi-Oh! Sevens também. Yu-Gi-Oh! Zexal introduziu o ZX no anime e começou com aquela jornada em busca dos Numbers. Inclusive chegou a ter um torneio onde justamente o grande vilão era o Tron e acabou por volta do seu episódio 71-72, quando nós tivemos todo o primeiro arco desenvolvido ali em relação ao Dr. Faker, que parecia ser o primeiro grande vilão, além do Tron. O que nós observamos é que a partir do episódio 74 nós tivemos uma grande mudança, inclusive houve um verdadeiro hiato entre o episódio 73 e 74, onde começou-se o que foi chamado de Zexal 2. E o que muitos de vocês devem se lembrar de Yu-Gi-Oh! Zexal é que a partir dessa segunda metade, principalmente quando nós adentramos no arco dos 7 Imperadores Baryons, a coisa mudou muito. O anime tomou uma pegada muito mais séria, muito mais dramática, inclusive com mortes de personagem. Uma das mortes mais marcantes de todos os animes de Yu-Gi-Oh! Foi justamente uma que aconteceu nesse anime, nessa segunda temporada. A gente percebeu um grande crescimento entre a primeira temporada e a segunda. E o que eu observo aqui é que Sevens caminha mais ou menos da mesma forma. A gente tem um anime que começa um pouco tímido, fazendo muitas piadas, sendo bastante engraçado, abusando bastante de um alívio cômico, introduzindo muitos personagens. Praticamente todo episódio a gente tem algum personagem novo, que normalmente é o personagem que está duelando contra um dos personagens principais. A gente vem avançando ao longo desses 47 episódios com mini arcos de sempre 3 episódios. Nós estamos atualmente no mini arco do torneio dos Rush Duels, porém a gente já sabe
que a partir do dia 20 de junho a gente vai ter uma nova abertura, o que sinaliza ali o 14º episódio, digamos assim, depois do início desse torneio, o que significa provavelmente o início de uma nova etapa do anime, também o início de um novo mini arco, já que por enquanto todos eles tiveram 3 episódios. Inclusive, tanto é verdade que a gente vai ter uma mudança em relação ao que acontece na série, que o próprio card game de Rush 2 vai ter uma grande mudança. Foi anunciado um novo produto, um pacote de cartas chamado Extra Ultra Power Up Pack. Esse pacote promete incluir cartas que vão suportar uma nova mecânica de Rush Duels que vai aparecer no anime de Yu-Gi-Oh! Sevens, pouco antes do final do próximo mini arco. Ou seja, além de uma nova abertura para esse mini arco, a gente vai ter também uma nova mecânica sendo introduzida, e que, se nós pensarmos que o último pacote, o Maximum Ultra Enchantment Pack, trazia no nome justamente o nome da invocação Maximum, talvez esse Extra Ultra Power Up Pack seja uma referência ao Extra Deck. Aproveita e comenta aí, vocês gostariam de uma mecânica nova, tipo o Maximum, só que talvez de Extra Deck, ou vocês esperam que seja a fusão sendo introduzida aqui? Mas vai haver uma grande mudança sim, e eu acredito nisso analisando como Sevens vem repetindo coisas que Yu-Gi-Oh! Zexal já fez. Yu-Gi-Oh! Zexal, assim como Sevens, fez muito sucesso no Japão e conseguiu agradar justamente por ter uma evolução, um amadurecimento um pouco mais natural, um pouco mais gradativo. Então, mesmo as crianças que começaram a acompanhar aquele Yuma divertido acabaram entendendo e se sensibilizando com aquele Yuma que sofria no final dos episódios por ver os seus amigos partirem. O que pode ser algo semelhante a acontecer aqui em Sevens. Talvez não tão drástico, já que a dose de comédia também é maior, mas algo nesse sentido, de um amadurecimento do anime em relação ao próprio telespectador. A premissa de Zexal era encontrar os 100 números trazidos por Astral, enquanto que a premissa de Sevens é difundir os Rush Duels, e a gente vê que eles vêm caminhando à medida que os episódios vão passando para conquistar isso. Inclusive a gente teve no segundo arco de Yu-Gi-Oh! Sevens a introdução de um novo mecanismo de invocação para os Rush Duels. Enquanto o torneio de Yu-Gi-Oh! Zexal foca em encontrar e coletar os numbers, o torneio de Yu-Gi-Oh! Sevens parece focar justamente em adquirir monstros Maximum, né? Vários personagens ali estão tentando conseguir, a gente viu ali no episódio 45 quantos personagens queriam conseguir um monstro Maximum para si mesmo, inclusive Luke, o grande rival ou o segundo protagonista, vocês decidem aí. A gente também pode fazer alguns paralelos em relação ao Dr. Faker e o Mr. Heartland, que comandavam a cidade lá em Yu-Gi-Oh! Zexal, enquanto o presidente da Goha Corporation, que aqui, embora a gente saiba já que é um drone, também tem uma relação ali de comando dentro da própria cidade, inclusive dos duelos. Para quem acompanhou na época que a gente começou a assistir Yu-Gi-Oh! Sevens, sabe que eu comentava que se a gente analisar a fundo, a gente consegue ver uma trama mais profunda em Yu-Gi-Oh! Sevens. A gente tem uma cidade que é total e completamente controlada por uma organização e que inclusive mais recentemente a gente descobriu ser comandada por um drone, o que traz ali uma coisa meio Exterminador do Futuro para a mente, mas que traz uma certa tirania, um sistema de governo nem um pouco democrático, enquanto que essa empresa é quem comanda tudo. A gente descobre nos primeiros episódios que eles comandam o modo de vestir, os hábitos das pessoas, até mesmo os duelos, e que eles estão sempre de olho em tudo. Você não pode trocar uma cartinha sem que um drone dessa empresa verifique e entenda se vai autorizar essa troca ou não. Então tem uma série de tramas que, se a gente olhar bem lá no fundo, elas passam de maneira bem despercebida pelo público em geral, inclusive principalmente pelas crianças, que acabam provavelmente se focando muito mais nos duelos e na diversão, mas que está sendo contada pra gente. Recentemente, até no episódio 44, a gente teve algo bem surpreendente, que foi o drone criando uma verdadeira lavagem cerebral na personagem Mimi Atachi, que, em busca de poder, em busca de uma certa ganância social,
e em busca de posição dentro da corporação, acabou se deixando influenciar pelo drone e acabou tendo no meio do duelo sua mente controlada. Inclusive ela fala a respeito de dor de cabeça ao final do episódio, podendo relatar que, assim como seu antecessor, que foi encontrado morto aos pés do drone, ela pode acabar vindo sofrendo alguns prejuízos em sua saúde e integridade física, caso esse controle seja repetido por muitas vezes. Então o que eu tô querendo trazer aqui é mostrar para vocês que existe sim, no fundo, mas bem no fundo de Severance, alguma seriedade, alguns tons que eles abordam de maneira sutil, mas que trazem uma maior gravidade em relação à trama num todo. E que talvez isso sirva justamente para ir nos introduzindo a algo que eles pretendem fazer mais no futuro, mais à frente, dar um tom mais sério para esse anime. O mesmo que aconteceu com Yu-Gi-Oh! Zexal e fez com que ele fosse amado tanto pelo público mais infantil do Japão, quanto pelo público ocidental, que no modo geral prefere essas tramas mais sérias, como por exemplo de Yu-Gi-Oh! 5Ds, Yu-Gi-Oh! Vrains, e que passou a amar Yu-Gi-Oh! Zexal depois da sua segunda metade. Bom pessoal, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que a gente pode realmente esperar esse amadurecimento, essa evolução de Yu-Gi-Oh! Sevens, ou que a gente vai ter só um anime com mais uma quantidade razoável aí de episódios bobos e bastante cômicos? Então comentem aí o que vocês acham a respeito, deixa o seu like para ajudar e conta pra mim, você ainda tá assistindo Yu-Gi-Oh! Sevens ou você desistiu do anime? Meus queridos, muito obrigado por tudo, um grande abraço, até mais!